Bom dia, 1º de agosto. Vamos seguindo com a nossa análise diária. Mercado de câmbio, muita coisa para falar. Semana aí de grande volatilidade, grande movimentação, tá? Semana de payroll, principalmente. E às 11 horas hoje a gente tem PMI, tá? E esse PMI ele é diferente dos demais porque ele traz o resultado não somente da indústria do setor privado, mas inclusive todas as empresas que estão listadas na NAICS, tá? Que é o sistema norte-americano de classificação de setores. Esse resultado ele já traz um impacto bem forte aí e a gente pode ver uma movimentação do DXY. Tá? Então vamos seguir essa movimentação considerando essa volatilidade que vai estar daqui a pouquinho. Vamos trazer aqui no euro, a gente traz aquela leitura, então aqui já está traçado esse canal. Uma intenção, tá? E quando eu falo intenção não quer dizer confirmação, uma intenção ali de buscar a média de 50, isso acontecendo ele pode vir a romper o canal de alta e aí a gente vai precisar de uma confirmação para saber se ele realmente está saindo dessa tendência, tá? Isso no semanal. Quando a gente ia lembrando, né, todo aquele cenário que a gente desenhou aqui, que ele buscou, né, a média de 400, fez o toque, não conseguiu o rompimento, voltou na média de 200, tocou a média de 200 e ainda acabou voltando um pouco, apesar de ser movimentos pequenos, você consegue ver pelo desenho do candle no semanal. E aí ele perde agora a média de 200, vai fazer o toque na 20, muito provável. Ali é uma região bem defendida, né? Você consegue ver aqui a gráficos anteriores, nos candles anteriores, de semanas anteriores, que houve bastante estresse nessa região aqui do 1,9 no euro, tá? Agora, ele está tocando junto com a 20 o fundo do canal dessa LTA. O que a gente espera é isso que eu acabei de falar. Se ele não for defendido ali na região, vai buscar a média de 50. Então, bastante atenção. Quem está posicionado na venda é fazer a parcial ali pelaquela região e buscar proteger o teu operacional aí. Vamos dar uma olhada nesse mesmo contexto no diário, né? A gente consegue ver o que está acontecendo dentro da vela do semanal. Olha só que interessante que aqui ele está na confirmação desse rompimento, ou seja, ele furou a média de 50, volta e confirma, né? A média de 20 ainda está longe do cruzamento com a 50, então ele pode às vezes até mesmo ficar nessa lateralização ou buscar aqui algum valor um pouco mais baixo, né? Vou até usar essa mesma linha aqui de cima, ó. Por que eu digo isso? Olha isso, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Uma mistura de linhas de suporte e resistência fixas, né? Essas linhas fixas, essas regiões fixas, porém agregando as médias móveis. Então eu tenho resistências e suportes móveis conversando com essas resistências e suportes fixas do preço. Então é uma região de briga de preço, obviamente. Se ele entrar por aqui, a gente só vai ver ele rompendo a 200 para buscar 400 se ele perder todo esse lote aqui atrás. Então veja que historicamente a gente tem um interesse nesse preço aqui. Então vai ter briga? Vai. Né? A não ser que os dados que vão sair nessa semana traga uma grande agressão para o movimento. Então, estrategicamente, é bom se posicionar. Quem está vendido aqui em cima, maravilha, ótimo. Agora, quem não está, vai pensar numa venda aqui, tem que ser stop curto, tá? Devido à volatilidade. Vamos trazer isso pro H1 para a gente ver o que está rolando dentro dessa vela do diário. Então, olha isso, né? Já está ali fazendo uma espécie de fundo duplo aqui, mas é só uma região defendida, é só um suporte. A gente pode trazer essa linha aqui até mais embaixo. Vou fazer uma outra aqui, olha, puxando disso daqui, tá? Só que ele pode voltar ainda, continuar caindo? Lógico que pode. A questão é se ele volta lá na média, faz a confirmação de queda. Ele trouxe até aqui o movimento, vai ali, depois pega aqui para poder voltar? Pode, tá? Nesse momento, essa é a tendência clara de queda, né? Não tem como negociar isso. A queda, as médias estão apontadas para baixo, elas estão em ordens e tudo isso aí.
A questão é ver essa distância da média, como vai se comportando, né, obviamente. E a gente vai acompanhando esses fatos, tá? Vamos lá no Japa, buscar aqui no semanal, sempre a gente passar limpo a leitura, porque eu falei nos vídeos anteriores, né? O semanal ele estava com gatilho comprador, a média de 20 está apontada para cima junto com a 50, nada contra que desmereça esse movimento aí. No entanto, quando eu vejo aqui, eu tenho uma sombrinha um pouco que me incomoda, esse padrão aí de gatilho de compra, porque ele pode criar um topo mais baixo, né? E naquelas análises de FIBO que a gente tem aqui são regiões bem trabalhadas também, tá? Então, ó, quando eu puxo aqui, vou puxar um FIBO até simples aqui só para a gente trabalhar, né, essa leitura aqui juntos, tá? Ó. Então aqui ele buscando aqui em cima, bem nessa região onde foi aqui uma resistência e depois tentou confirmar o suporte e foi frustrado, a gente teria o próximo alvo de iene, né? Vamos lá. 146, tá? Então 146 ali, sempre a gente leva por região, não um número exato, tá? Mas 146 do bola ali seria uma ideia. Eu marquei essa linha pontilhada como um topo anterior, tá? Seria o meu primeiro alvo ali dessa retomada aqui. Então esse gatilho comprador do semanal foi confirmado. Quando eu trago isso daqui para o diário, ficou bem mais nítido, né? Um fundo mais alto, um padrão de reversão. Então quando ele traz isso daqui, né? Praticamente um Joy de Napoli aqui rolando, acima das 50. Detalhe, agora como ele rompe a 50, ele pode sim voltar para fazer a confirmação. Veja que ele rompe o 3823.6 de 2 fibos, isso é uma região forte e ele rompeu sem problema, foi direto, está indo para buscar realmente lá o topo anterior, que é o 100, deixa eu colocar ele exatamente aqui, beleza. É o 145, então ele está indo ali para buscar o bola, 145,100. Não vejo nenhum problema dele lá, tá? Caso não consiga chegar ali, onde que ele possa vir parar aqui nessa região de estresse, nesse primeiro momento, principalmente se ele se afastar demais da média. Então, quando ele se afasta demais da média num movimento muito rápido, muito agressivo, a tendência de lateralizar ou parar aumenta. Então, nesse sentido aqui, a 20 ainda não cruzou com a 50 no diário, a média ainda está flat, levemente direcional, mas a gente ainda pode ver essa continuidade de movimento sim, tá? Vamos seguir, até porque aqueles dados que eu comentei ontem no vídeo sobre o Banco Central colocar dinheiro no mercado, colocar dinheiro na mão dos bancos, né, comprou vários títulos, colocando mais dinheiro no mercado, isso não significa controle de inflação, isso significa avanço da inflação e com isso o mercado está precificando, tá? Então, se a intenção do Banco Central japonês seria de controlar uma inflação e não aumentar a taxa de juros, ele acabou fazendo pior, colocando mais dinheiro no mercado, né? Então, a gente sabe o que isso acontece. Vamos lá, nos 60 minutos, vamos puxar o gráfico para o H1. Olha isso, o gráfico do H1 já bem esticadão, tá? Bem esticadão. Isso leva aí ao contexto de que ele pode dar uma resfriadinha. Veja que ele vem praticando esse padrão aqui nessa acumulação que teve aqui, uma região de bastante estresse e defesa, né? Grandes pavios aqui no H1 rolou, mas quando ele pega o seu rally de alta, ele vem respeitando muito tecnicamente, né? O afastamento da média fica de lado, espera a média chegar, dá outro rally, espera a média chegar, olha isso, dá outro rally, espera a média chegar, só que veja que o tamanho desse rally ele vai diminuindo. Então ele tem uma grande agressão, uma segunda agressão já menor que a anterior, a terceira menor que a anterior, a quarta menor que a anterior. Tá? Então a gente precisa ficar de olho nesse cenário, obviamente não tem nada falando que ele vai voltar, então vamos aguardar os próximos sinais. Tá? Com compra, ótimo, vai protegendo a sua operação, mas a gente precisa ainda identificar se ele vai continuar
esse caminho aí até o topo anterior do 143 e de lá ver se ele pode buscar o histórico, tá? Neste momento todos os gráficos apontam o direcionamento, com exceção do diário, né? Só para a gente confirmar e não passar batido, que a média ainda está pequena, com levemente apontada para cima, mas a 20 ainda está de baixo, tá? Então isso aí é um cenário para a gente tomar cuidado. No entanto, o semanal, só reforçando, continua direcional aí comprador, legal? Vamos passar lá no GBP, né, no semanal, afastado da média, semana anterior aqui, não teve um empate de movimentação, né, vamos falar assim, mas ele está preso entre as médias de 200 e 400, e aí isso faz com que não tenhamos ali uma confirmação de tendência ainda. As médias menores apontadas para cima e as médias maiores flat, tá? No entanto, assim como o euro, ele tem esse canal aqui, né? Vou até puxar daqui, vou puxar mais ou menos, não vou fazer uma coisa tão exata não, mas só para a gente poder ilustrar, tá? Não se prenda a desenhos gráficos tão precisos assim, tá? Não precisa. Tá? Vou fazer aqui só para ilustrar mesmo a nossa ideia. Então veja só, um canal de alta, uma tentativa de agressividade, ele rompe, né? Mas acaba voltando e quem segura esse preço é a 50, isso no semanal. Segurou brilhante, continuou dentro do canal e buscando preços mais altos. Lá acima da 400, né, aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, ele rompe com força, volta, agora ele está preso. Para ele voltar a buscar 50, ele precisa perder essa LTA. Tá? Então, para ele buscar 50, ele precisa chegar aqui na LTA. No entanto, o suporte dele de 200 começa a ficar mais forte com a 20 e o fundo de canal. Então, essa região aqui onde eu estou com o cursor do mouse, ela é uma região bem forte e vai ser bem defendida. Tá? Então, vamos ver o que vai rolar. Precisa ter muita agressão para perder isso daqui e isso vai ser de acordo com o que a gente vai ver no mercado, a reação do mercado. Como vai ser, tá? Mas olhando isso dentro do diário, trazendo aqui, olha só, dentro do diário como que já fica, né? A gente já vê uma tentativa de rompimento das 50 e provavelmente vai haver confirmação, a não ser que ele fique aqui lateral esperando a 20 chegar, vai rolar aquele cruzamento e aí tem aquela confirmação marota que a gente gosta, né? Então ele vem aqui, perde, volta. Aí quando ele vai fazer essa retomada aqui para perder, a 20 vai estar fazendo o papel dela aqui, cruzando com a 50, tá? Vai fazendo esse papel aqui bonitinho, né? Isso aí, se acontecer, fica bem legal, porque isso caracteriza a confirmação do rompimento da 50 no diário. Para isso acontecer, a gente vai lá no H1 para ver se existe essa possibilidade, se não tem nada ali fazendo com empecilho. Então, igual o dólar, ele também está afastado das médias, mas só que no H1 já estão todas direcionais. Então, não há o que conversar aqui, todas direcionais. Movimento comprador só se for no movimento de contratendência, e aí você tem que estar sabendo o que está fazendo, mas é uma possibilidade de desenhar esse cenário, isso para quem gosta de tentar achar ali o fundo, né, do movimento ali, o início de uma reversão, tá? Eu preciso esperar esses movimentos se confirmarem. Então, movimento de alta para mim aqui só a hora que ele estiver acima das médias, tá? Enquanto ele não estiver em cima dessas médias, sem negócio. Tá vendedor mesmo, ele pode voltar aqui na 20, voltar ali numa regiãozinha para confirmar e continuar caindo, ou até mesmo se lateralizar ali. A gente não sabe, né? Olha aqui como ele lateralizou aqui na média de 200, não conseguiu romper a 200, voltou e pode ir lá tentar de novo, pode. Mas a gente tem que acompanhar. E aí seria mais interessante pensar no movimento comprador acima dessas médias, porque aí você tem todo um suporte de médias móveis trabalhando a teu favor no movimento que for comprador, tá? Vamos dar uma pulada aqui de DXY, aí eu vou acionar aqui nosso TradingView. Olha aí, no diário, né? Já vou no diário logo, o DXY tá ali buscando a média de 400, tá? Então eu tenho uma 200 cruzando aqui com a 400, eu tenho essa 50 aqui, que é essa vermelhinha, ele bateu na 50, voltou, confirmou esse rompimento, tá?
Ele pode voltar aqui para fazer uma... Deixa eu pegar a caneta. Olha aqui, ele pode fazer isso aqui, ó, ele fez isso aqui. Pode, lógico que pode, né? Dependendo do que sair daqui a pouquinho, a gente pode estar assistindo ele pegar uma grande força e vir aqui nessa média, e aí já seria uma grande movimentação. Ele já está nesse momento com 0,45 de alta, pode sim buscar aí mais 1% hoje, dependendo como for essas notícias, tá? Então, se os indicadores saírem aí negativos, sair ruim, esse DXY pode acabar subindo bem forte e aí movimentando os pares de outras moedas que a gente está falando. Legal? Então vamos seguir acompanhando nos 60 minutos do DXY. A gente tem uma esticada, né, das médias. Ele segue esticado e aí ele pode aqui lateralizar para esperar essa média chegar ou até mesmo reverter se o dado lá das 11 horas for positivo, tá bom? Então a gente segue aí acompanhando o mercado, vamos analisar com muita cautela, sempre buscando as confirmações para pegar as melhores entradas. A ideia sempre será diminuir a probabilidade de estar errado, né? Não buscamos certeza. Do lado direito do gráfico, ninguém sabe o que vai acontecer, tá bom? Forte abraço e até amanhã.